Então, bom dia. Então, eu sou Osvaldo Ravanini, da Autolens Engenharia e Consultoria, e hoje vamos falar sobre como a simulação pode ajudar a prever defeitos comuns de forjamento. Então, nossa agenda de hoje, nós vamos falar um pouco de defeitos em forjamento em matriz fechada, né? Então, basicamente, concernentes à parte de preenchimento, dobras, alguns defeitos mais específicos como piping, né? E defeitos em fibragem. Vamos falar também sobre a parte de defeitos no material inicial, né? Nos primeiros estágios do forjamento, e outros defeitos relacionados a processos específicos, como, por exemplo, a laminação em cunha, a extrusão a frio e a laminação de anéis. E vamos mostrar também uma conclusão, um resumo dos recursos disponíveis no software da Transvalor, o Forge, para o rastreamento desses defeitos e as perspectivas de desenvolvimento futuras. Então, vamos iniciar com a parte de defeitos em forjamento matriz fechada. Então, com respeito à parte de detecção de falta de preenchimento, ela acontece nos estágios mais variados dentro do forjamento matriz fechada, como, por exemplo, o bloqueamento. Nós temos um exemplo aqui na figura com virabrequim, e defeitos de falta de preenchimento identificados na peça conformada, né? Então, é possível, através do contato escalar, né, o resultado de contato escalar, nós temos uma escala de cores que mostra o nível 0, né, que seria o contato do billet com a matriz, e fora disso, as cores mostram a distância, né, do billet até a superfície da matriz, mostrando então aqui em vermelho a falta de contato. E essa falta de contato, né, evidenciada aqui no comando, né, em termos de resultados escalares, né, contato nos nós, nós temos na cor azul contato com as matrizes e na cor vermelha uma falta de contato, né, então evidenciando aqui uma falta de preenchimento, né. Também é possível se fazer secções, né, no software já automatizadas, né, onde através da secção eu também consigo verificar a secção da minha matriz juntamente com a do billet, e eu consigo verificar regiões, né, até mensurar o quanto falta de material para se preencher naquela região específica, né, como por exemplo aqui na figura da direita, né, onde além da cor azul, existe então a falta da cor azul nesse ponto, no ponto mais alto da peça, e também é possível se estimar a quantidade de material faltante, né. Em termos de ações customizadas no software Forge, nós temos a possibilidade de automatizar sensores, automatizar escalas, vistas, né, através de um único clique, né, você consegue customizar uma escala, customizar uma vista e proporcionar então também uma secção, né, para que eu consiga ver mais rapidamente, né, a questão do preenchimento, né, ou outro tipo de defeito. Então, as ações customizadas são programáveis e, uma vez programadas, com um único clique eu consigo ver esse tipo de resultado, né? É um recurso disponível no Forge NXT. Ok, nós temos também, então, na parte de detecção de dobras, né, a possibilidade de verificar visualmente, através do software, né, uma dobra, né, então a definição de uma dobra que duas superfícies do metal se encontram, né, sem ter um caldeamento completo, né, então nós temos um exemplo aqui na figura da esquerda com o metal sanitário, né, onde eu tenho, então, uma dobra bastante nítida aqui, e na malha, visualmente, eu também tenho condições, mesmo sem nenhum resultado escalar ou rastreamento de sensores, né, de pontos, eu já verifico rapidamente essa dobra, né, visualmente, né. E o Forge tem funções específicas para rastreamento de pontos, né, para facilmente, então, detectar qualquer dobra no forjado. Então, tem uma função chamada Show Folds, né, que ela identifica as dobras através de um sensor que acompanha a dobra, né, e determina para onde ela vai se mover.
né? Também é possível, através desse sensor, medir a profundidade dessa dobra, né, com relação à superfície da peça, e também é possível, com esse sensor, fazer uma análise reversa para se entender a origem da dobra, o que originou essa dobra, né? E aí se fazer acertos na ferramenta, acertos no billet, também em termos de tamanho, em termos de posicionamento, em termos de acertos de raios, né? Isso se consegue eliminar esse tipo de defeito, né? Então nós temos um exemplo aqui na nossa imagem, tanto na parte esquerda como à direita. Nós temos aqui na figura da esquerda a região de interesse, onde é mostrada a função show faults, né? E essa função, então, existe uma malha, né, que é criada, né, para se fazer a simulação, e nessa malha se coloca, né, sensores automáticos, né, se tem uma função de sensores automáticos. E aqui mostra a simulação com a visibilidade desses sensores automáticos, né, que uma vez detectada a dobra, ele cria um quadrado vermelho, né, e com cada dobra ele vai criar um novo quadrado, né, e aí é possível, então, se identificar a região da dobra, né, e para onde está indo, então, essa dobra. Se essa dobra ela vai numa região de rebarba, que não vai comprometer o uso da peça, ou se ela vai ficar numa área dentro do forjado, que daí ela pode comprometer, então, o uso da peça. Então, deve ser resolvido, então, esse tipo de defeito, né? Ok, temos então um outro defeito também que é possível rastrear com o software, que é o defeito de piping, né? Então, esse defeito de piping, ele equivale a o material ser sugado, né, para dentro da matriz, numa extrusão, por exemplo, né? Então, nós temos, no caso, as causas potenciais podem ser o raio de entrada da cavidade, e também a largura da cavidade de extrusão, né? Onde nós temos um sensor específico chamado Underskin Marking Grid, né? Que nada mais é que uma superfície sob a superfície do billet, né? E ela fica a uma certa altura, a uma certa profundidade, né? Cobrindo toda a região da peça. Eu regulo qual que é essa profundidade, né? Sob a pele, né? Que seria o skin, sob a camada externa do billet, né? Pode ser 2 décimos, pode ser 3 décimos, é ajustável, né? E uma vez feita esse Underskin Marking Grid, eu consigo detectar defeitos como, por exemplo, o piping, né? Que mostram, então, o material sendo sugado para dentro, né? E proporcionando, então, um defeito, né? Aqui nós temos um outro exemplo também do piping, nessa figura onde tem o detalhe, 4, então, orelhas que seriam dessa peça, né? E nesse detalhe está em escala ampliada aqui, né? A colocação, então, desse Underskin Marking Grid e o rastreamento dele mostrando, né, o defeito de piping, né? Mostrando esse defeito bastante visivelmente detectável aqui rapidamente com essa Underskin Marking Grid, né? Temos, então, a condição também de identificar a correta fibragem do material, né? Nós temos aqui, então, duas figuras, né? A da esquerda, nós temos uma cabeça de parafuso, né? Com uma fibragem recomendada por norma, né? Para que mantenha um certo nível de resistência desse componente, né? E uma figura da direita, uma fibragem inadequada, isto é, que ela não dá uma resistência adequada do produto. E nós vamos poder, então, através do software, fazer a simulação da fibragem da peça, né? Então, através, né, de vários estudos, né, nós temos N exemplos aqui, esse aqui é um deles, no Instituto da Espanha, né, a respeito de estágio de fabricação de um parafuso Torx, né, e o Marking Grid seria uma fibragem, né, que é feita
né, um grid que é introduzido no billet inicial, né, e ele é bastante útil para detectar a fibragem adequada ou para verificar a qualidade das linhas de fluxo do material, né, que determinam também, no final, a resistência da peça. Então, nós temos aqui essas fibras, né, a marking grid, que seria a fibragem, né, comparando, então, aqui com a figura, né, existe uma correlação muito alta, né, então o nosso software é bastante reconhecido também por isso. Nós temos uma fibragem de alta aderência à prática, né. Então, nós podemos ver aqui pela figura, do lado esquerdo em azul, as fibras simuladas e as fibras evidenciadas aqui na peça física, né. Então, fazendo um pequeno resumo, né, dos defeitos mais comuns de forjamento, né, e como ele pode ser detectado, então nós temos a parte de falta de preenchimento, né, que é detectada através de um resultado escalar de contato, como nós vimos, ou algumas ações customizadas, né, que é possível já separar-se vistas, cortes, além do resultado ele vir através de um clique único, né, essa vista, esse corte. A parte de dobras, onde é possível, então, fazer-se um rastreamento de pontos, rastreamento de sensores automáticos de dobras, né, através de sensores nós podemos identificar, né, que houve um contato da superfície de metal com metal, que não houve um caldeamento adequado, e aí isso tudo, mesmo com a malha adaptativa, né, mesmo com o remalhamento adaptativo, ele mantém o sensor até o final, mantendo a rastreabilidade desses pontos, né. Falamos também um pouco do defeito do piping, né, o chamado também de flow-through, né, que nós temos, então, a condição de fazer um underskin marking grid, que seria uma superfície interna, né, uma casca interna, né, uma certa profundidade da peça que consegue rastrear, então, em termos de defeitos, né, de piping, e também visíveis através dos escalares de velocidade e também a parte vetorial de velocidade, né. E a fibragem inadequada, nós temos, então, o nosso Grain Flow Fibers, ou Marking Grid, que é mais conhecido, né, que seria as fibras introduzidas no billet, e é feito esse rastreamento dessas fibras durante todos os estágios de forjamento, mostrando, então, a orientação dessas fibras, que vai, no final, determinar a resistência da peça. Então, vamos falar um pouquinho dos defeitos do material inicial, falando inicialmente sobre a parte de cisalhamento, né? Então, é possível identificar marcas de cisalhamento, né? No caso aqui, nós temos um cisalhamento que levou a uma deformação bastante alta aqui nessa região, chegando em níveis aqui mostrados em escala, e essa deformação exacerbada aqui gera uma marca na superfície, e essa marca pode ou não gerar, né, nos estágios futuros, algum problema de acabamento ou de qualidade, né? Então, é possível rastrear essa superfície, né, e essa tipo de marcas, né, geradas também evidenciadas no software, né, nas próximas operações, né? Então, é possível fazer-se através também chamados marking grids de superfície, né, rastreando-se, então, essa superfície num estágio posterior ao corte, né, e no estágio final, né. E aí se determina se aquela região onde existiu aquelas marcas de superfície, elas podem ser aceitas ou não em termos de acabamento do produto, em termos de aceitação do produto, né. Ok? Nós temos também sensores que podem identificar um defeito gerado pelo desalinhamento da linha de centro do produto. Então, nós temos produtos como, por exemplo, um virabrequim, onde existe a necessidade de centragem, né, para se garantir a qualidade, a resistência desse produto.
né? Então, são aplicadas, então, os sensores, né, de cilindros, né, criado um network de cilindros. Esses cilindros, eles são criados no centro de gravidade do billet, e eles podem ser rastreados, né, a cada momento depois, durante os estágios posteriores, né? Então, uma vez rastreando-se essa linha de centro, eu posso determinar se houve algum deslocamento e se vai haver algum problema de qualidade nessa peça, né? Então, em termos de material inicial, nós temos aqui uma tabela com os tipos de defeito possíveis e como podem ser detectados. Então, nós comentamos já a respeito de marcas de cisalhamento, né, detectáveis através do marking grid, né, de um sensor. Também temos já falado, então, da parte de defeitos de desalinhamento, desalinhamento da linha de centro, defeitos de centragem, né, passíveis de serem rastreados por fibras neutras, né, ou aqueles network de cilindros, né, na parte da linha neutra da peça, e se rastrear durante o processo de conformação. E aqui comentando também da possibilidade de exportar defeitos oriundos do processo de lingotamento, né, do nosso software TerCast, também da Transvalor Américas, para o Forge. Então, por exemplo, nós temos condições para efeito de lingotamento contínuo, lingotamento convencional, né? Esses defeitos de fundição que causam, por exemplo, porosidades, por exemplo, a parte de segregações, né? E nós temos como exportar esses resultados para o Forge, né? Que, como da mesma família, ele consegue importar esses resultados e já tratá-los, e já saber qual seria a propagação desses defeitos e o efeito deles no forjamento, né? E variáveis, por exemplo, de usuário com porosidades, modelos de porosidade, como, por exemplo, o modelo de Yamanaka, o modelo de Niyama, né? A parte de segregação de elementos químicos ou a concentração de carbono. Também nós temos como exportar do software TerCast para o Forge, né? Mostrando um pequeno exemplo aqui de um defeito causado, então, no lingotamento, né, devido, então, a porosidades, né, causadas aí por contrações, né, no lingotamento, e no forjamento nós temos como pegar todas essas variáveis, esses resultados, e rastreá-los, né? E muitas vezes, através, por exemplo, desse processo, é possível tentar fazer um caldeamento desses vazios, né, no processo de forjamento, né? Ok, então vamos falar um pouco sobre outros defeitos relacionados a processos específicos, como laminação em cunha, extrusão a frio e laminação de anéis. Então, nós temos aqui um exemplo de trazer os resultados de porosidade, por exemplo, resultados de segregação, de concentração de carbono de um lingote convencional, né? E aí nós podemos, na parte de forjamento, fazer operações para tentar fechar essas porosidades, né? Uma vez que existam essas porosidades, saber aonde que elas vão afetar na peça, né? Então, nós temos também, no item 3, outros defeitos relacionados a processos específicos, né, que nós vamos comentar a respeito de laminação em cunha, extrusão a frio e a parte de laminação de anéis. Então, na parte de laminação em cunha, né, utilizada pelos nossos clientes, também chamada de cross-wedge rolling, né, nós temos aqui um pequeno vídeo, né, mostrando, né, os cilindros com as geometrias da ferramenta, mudando então a secção, né, estirando a peça, né, a quente, né, e também conformando-a, onde a peça gira junto com esses cilindros,
né? E aí nós temos sensores passíveis de serem utilizados, né? Sensores angulares, né? Uma vez rastreando o ângulo, né? Nós temos aqui nessa tabela onde tem defeitos que nós conseguimos pegar pela relação entre ângulos rastreáveis durante a conformação. Então, aqui nós temos a introdução dessas secções, desses ângulos, né? Tanto o ângulo alfa e beta, e nós podemos rastreá-los durante o processo. E aí chegar à conclusão, não só através da medição desses ângulos, mas também de outros sensores, né, de defeitos como o efeito Mannesmann, né, um escorregamento que é indesejado nesse tipo de processo, que a peça deve rolar e não escorregar, ou uma redução mais indesejada também da secção, né, que pode afinar a secção, que seria esse exemplo aqui dessa figura do lado direito, né. Então, o efeito Mannesmann também ele é rastreável através de sensores de dano, como, por exemplo, o critério de Latham-Cockcroft normalizado, né, onde acima de um certo gatilho, acima de um certo valor, por exemplo, acima de 1, né, ele vai representar um certo nível de defeito, né, desse critério de dano, né, que ele leva em conta, então, a tensão de von Mises, leva em conta a deformação adimensional, né? E aí nós temos aqui embaixo essa mesma peça com esse defeito do efeito Mannesmann. E aqui, da onde foi retirada essa imagem, né? Então, é possível utilizar também sensores angulares ou critérios de dano para se identificar o efeito Mannesmann, né? A parte de escorregamento, né, também não desejada nesse tipo de processo de iluminação em cunha, também gera defeitos bastante visíveis, né, durante a simulação, né, eu consigo ver amassando a peça ao invés de conformando e girando a peça, quando a peça escorrega, né, por perda de tração, né, e aqui na parte inferior a peça física mostrando esse tipo de defeito, né. E também reduções drásticas de secção indesejadas, né, que eu consigo ou pelo sensores angulares ou também pelo mesmo critério, né, de dano do Latham-Cockcroft normalizado, acima de um certo nível, eu já reconheço, né, eu calibro esse sensor para esse tipo de defeito, mostrando que acima de um certo valor ele vai denotar um defeito, né. Também podemos falar um pouco sobre a parte de chevrons, né, que seriam vazios que se formam durante a extrusão a frio, né, basicamente devido, né, a velocidades do centro da peça extrudada bastante menores do que as laterais, do que próximo da borda, né. Então nós temos esse defeito na peça física aqui na figura da esquerda, né, mostrando os vazios, né, em formato de V, bastante conhecidos aí como chevron, né, e aqui também esse mesmo critério de dano, Latham-Cockcroft normalizado, mostrando então esse defeito aparecendo na peça, né, e mostrando os vazios, né, que ele gera dentro da peça, né. Então, eu consigo reconhecer esse tipo de defeito então, pelo critério de dano, né? Aqui também é a literatura onde nós podemos encontrar mais informações a respeito. Existe também na parte de laminação a frio, de barras, né, de aço, a possibilidade de defeitos, então, desse tipo, né, da parte de vamos dizer assim, defeitos que nós vemos na figura da direita, né, que chegam a provocar, né, falhas bastante grandes na peça, e essas mesmas falhas podem ser rastreadas através
de critérios de dano, como, por exemplo, o Lemaitre 5, que é um dos critérios passíveis de serem utilizados no Forge, né? E também, se colocar como gatilho, acima de um certo nível, né? Acima, por exemplo, de 0,9, é possível deletar-se o elemento que está sendo rastreado por esse critério, né? Então, uma vez colocado-se um gatilho e um critério, o elemento é deletado e ele tem mostrado uma aderência bastante grande à prática. Isto é, mostrando o mesmo nível de falhas de material das peças, no caso, barras laminadas, né? Podemos falar também da parte de laminação de anéis, né? Nós temos vários defeitos que podem surgir desse processo, né? Um deles seria a falta de preenchimento, né? Seria mostrado aqui nessa figura como unfilling, né? E a parte inferior, por exemplo, onde é possível abrir-se canais, né? Denotando também a falta de preenchimento, mas num outro formato, um formato de canal, né? Então, nós temos aqui na parte esquerda a cinemática desse processo, né? Toda passível de ser simulada no Forge, né? Onde nós temos, então, em termos de contato, né, com a ferramenta, né, tanto a parte do billet com a ferramenta mostrado aqui, mostrando também, né, esses contatos, denotando então a falta de preenchimento ou um groove que seria um canal, né. Aqui seria na figura da direita, né, o rolo movido, né, com essa parte de falta de preenchimento. Aqui na cor mostrando o blank, né, e uma espessura aqui, uma profundidade de canal aqui, fugindo da geometria das ferramentas, né, cerca de 8 milímetros, né. Também temos aqui, esse trabalho aqui foi apresentado também num congresso relacionado à parte de conformação, né, e nós temos, então, como buscar mais informações desse material, né, onde foi utilizado o software. Então, é possível se fazer alterações de projeto, né, para resolver esses problemas de falta de preenchimento na laminação de anéis, né? Basicamente, nós, nessa região do flange, na transição, né, da secção, é possível, então, uma das formas é o que está proposto aqui, né, de se usar um ângulo de saída, né, um perfil aqui do blank modificado com 3 graus, né, mudando a posição aqui da linha de característica desse raio, né, mostrando o deslocamento dela, e aí é possível, então, resolver esse tipo de problema com mudanças de geometria de ferramenta, por exemplo, né, resolvendo, basicamente, mantendo, então, contato com as ferramentas. Também, com respeito ao canal, né, existe, então, toda a movimentação do mandril, da rolagem dos rolos, né, movidos e motores, né, existe, então, a parte de rastreamento do contato, né, então, também é possível se alterar, né, fazendo-se, medindo-se, então, a direção desse bending line, que seria uma linha inclinada devido na região de contato, né? É possível estender essa bending line, ampliando-se o contato na região inferior, né? Ampliando-se a ferramenta inferior, né? Aprofundando-se a ferramenta inferior, então mudando essa profundidade do canal do rolo movido, né? Mostrando na figura A aqui o normal, convencional e o modificado, né? Onde é possível se alterar, né, esse tipo de problema, né? Se resolver o problema. Então, um pequeno resumo, né, da parte de processos específicos, onde nós temos a laminação em cunha, né, a possibilidade de detectar defeitos como o efeito Mannesmann, a redução, né, de secção,
é possível quebra, um escorregamento ou uma torção excessiva, né? Nós temos como pode ser detectado, né? Muitos deles com o próprio critério de dano, o Latham-Cockcroft, também o fluxo do material, né? Visivelmente é visto esse escorregamento, ou também um marking grid para ver uma torção excessiva, né? Da parte de extrusão a frio, nós temos o defeito do chevron, né, também rastreável através de um critério de dano, os melhores para se rastrear esse tipo de defeito é o Latham-Cockcroft. Na parte de laminação a frio de barras, nós temos defeitos de superfície que são também possíveis nesse tipo de processo, e é possível, então, se usar o critério, o recomendado seria o Lemaitre 5, nós temos vários critérios, esse é o mais utilizado, né? E na laminação de anéis, nós temos a possibilidade de se ter a falta de preenchimento ou um canal indesejado, então nós temos a possibilidade de se rastrear através do fluxo do metal, né? Ou a parte de contato, o resultado escalar, né? Mostrando a parte de avanços do software, né? Então, nós temos aqui um resultado macro, né, desses defeitos, né, um resumo, né, mostrando, então, a possibilidade de defeitos na parte de forjamento matriz fechada, né? Eles estão passíveis de serem vistos através de sensores, através de marking grids, através de ações customizadas, já com vistas, com escalas customizadas, né? Atingindo esses resultados, né? Evidenciando esses resultados, como, por exemplo, o fluxo do metal, o contato, a velocidade e outros que nós não comentamos aqui, que podemos depois falar mais a respeito, a parte de tensão máxima principal, a triaxialidade também, que é possível de gerar níveis de defeito, né? É possível se rastrear esses parâmetros, né, de resultados. Em termos de critério de dano, nós temos, né, um modelo acoplado com a reologia do material Lemaitre, e temos modelos também desacoplados, né, não atrelados à reologia do material. E temos todos esses tipos de critérios, né, de dano, né, utilizados, já disponíveis no software, né, tanto para forjamento a frio como a quente, a morno, né, e também a possibilidade do cliente customizar o seu próprio critério de dano, né? Ele pode introduzir formulações e o software dá o resultado desses cálculos e também pode criar o seu próprio critério de dano, né? E também a parte que nós comentamos da interoperabilidade, né, entre o Tercast e o Forge, né, na parte de lingotamento convencional ou contínuo, né, todos esses defeitos oriundos do lingotamento, né, que são depois passados para a laminação e podem também chegar nas peças finais adquiridas no mercado, né, nas matérias-primas. Esses defeitos podem ser rastreados, né, toda a cadeia desses defeitos pode ser rastreados, né, através do transporte de resultados, né, do Tercast, que é o nosso software de fundição, para o Forge, né, mostrando uma série de campos histórico de resultados, por exemplo, propagações de trinca, que é possível se atrelar, né, também a critérios de dano, mostrando aqui um campo de resultados com um remalhamento adaptativo, relacionados, por exemplo, a uma iniciação de trinca, né? Então, é possível se colocar gatilhos e um critério de dano, e esse critério de dano dá a condição de previsibilidade de uma trinca, por exemplo, formada durante o processo de forjamento ou até posterior a ele. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Temos aqui os nossos telefones, nossos contatos. Nós podemos ter mais informações, então, fornecer mais informações sobre como o Forge pode auxiliar na detecção de defeitos e também na resolução destes. Nós temos a parte de consultoria, serviços e também treinamento, capacitação do Forge NXT. Somos representantes da Transvalor Américas. Então, é um prazer aqui poder falar com vocês e até a próxima. Obrigado.